Senti no meu coração hoje de trazer esse vídeo aqui para os irmãos, analisar direitinho o porquê, irmãos, que é tão difícil para nós pequeninos do Pai entender o porquê que as pessoas que anunciamos a verdade é tão difícil compreender. Eu mesmo, no início da minha caminhada, eu queria sair anunciando para todo mundo que o Deus de Israel não é o nosso Pai, que o Messias não se chamou Jesus, e principalmente fazer as pessoas compreender que o sistema religioso é inimigo do Pai do Messias e não amigos, né? Não falam a mesma língua, como fomos ensinados, meus irmãos. Meus irmãos, nesse vídeo eu queria mostrar para os irmãos que não somos nós que fazemos a pessoa aceitar e entender a palavra do Pai. É o próprio Pai, meus irmãos. Digo isso não para aqueles que já entenderam isso e que estão na caminhada já há algum tempo. Digo isso para aqueles que estão chegando na família agora e começa ali a anunciar o evangelho, né, o verdadeiro evangelho, principalmente para os de dentro de casa. E às vezes não entende o porquê que a sua esposa, seus filhos, não aceita, né, procuram contendas. Meus irmãos, é o Pai quem revela. Eu vou ler aqui em João 6, versículo 44, o Messias diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, no versículo 45, aqui está confirmado, né? Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados pelo Pai. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que ninguém visse ao Pai, a não ser aquele que é do Pai. Este tem visto o Pai. Eu vejo aqui várias coisas aqui nessa passagem. Aqui no versículo 44 eu entendo que o Pai, ele precisa revelar a verdade para a pessoa ir até o Mestre. Quem tira a venda dos olhos é o nosso Pai. O nosso Pai, ele compreende a mente de cada um. Nosso Pai, ele esquadrilha o lugar aonde homem nenhum vai. Já viu aquele ditado que coração do homem é terra de ninguém? Porque só o nosso Pai é quem entende o que se passa na mente das pessoas. Se o Pai compreender que a pessoa verdadeiramente quer a verdade, ele abre o entendimento da pessoa, para que enfim o pastor ele entre na sua casa, entre na sua mente, e você possa compreender todas as coisas, meus irmãos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Grave bem isso. E essa palavra que se encontra no versículo 45, em que diz que serão todos ensinados pelo Pai, é o Espírito da verdade, meus irmãos, que viria por parte do Pai, no qual o Messias disse que quando ele fosse ao Pai, ele rogaria
e o Espírito da verdade seria derramado, porque ele não estaria mais entre nós, mas outro advogado se faria presente, e assim ele se faria também presente até a consumação dos séculos, meus irmãos. Em outra passagem, o apóstolo João, aqui é o livro de João, né? E em outra passagem, esse mesmo apóstolo, ele deixa escrito que a unção que nós recebemos do Messias não tem necessidade nenhuma que homem algum nos ensine nada, porque já recebemos a unção do Espírito, a unção do Messias. Messias significa ungido. Então não temos necessidade nenhuma que pastor, guia algum nos ensine nada, porque o nosso Pai é que nos ensina. Eu gostaria de confirmar essa passagem aqui, do versículo 44, em outra passagem que o apóstolo Mateus também deixou escrito, no capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, o Messias disse: honras eu te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Veja que aqui está confirmando, né? Que o Pai é quem revela. E revela aos pequenos e não aos grandes. Então essa foi a forma que aprova ao nosso Pai, revelar aos pequenos, aos humildes. Então, para entender a palavra do Pai, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Tem que ter o coração humilde. Tem que querer aprender, tem que querer ouvir a verdade. Não se enrijecer como as pessoas têm feito. Como que quer entender as coisas, se tranca a mente por ensinamentos humanos e entende que aquela é a verdade ali e pronto. No versículo 27, o Messias diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, para ir até o Messias, é necessário que o Pai ele conduza, e ali as pessoas começam a compreender. Em outra passagem, meus irmãos, eu vou mostrar em Mateus também, no seu capítulo 13, ali quando o Messias está contando a respeito das parábolas, né? O Messias, ele fala, vamos lá, no versículo 11, né, quando os discípulos ele questionam o Messias sobre as parábolas, por que o Messias falava às pessoas ali por parábola? Então o Messias ele respondeu: porque a vocês, ou seja, os pequenos, né, os seguidores dele, que não escolheram liderar, mas escolheram seguir o líder, né, o único mestre, né? Porque a vocês é dado por quem? Pelo Pai, meus irmãos. Conhecer, entender, meus irmãos, o verdadeiro conhecimento. Os mistérios, aquelas coisas que estão ocultas, que as pessoas não compreendem, né? Do reino dos céus. Mas a eles não lhe é dado. Entendeu, meus irmãos? E ainda, meus irmãos, confirmando que essa verdade não é revelada para os que não são humildes, eu vou mostrar aqui no versículo 13, né? A seguir aqui.
o Messias ele diz, por isso lhe falo por parábola. Porque eles, vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Veja que os apóstolos, eles compreendiam, né? A palavra do Pai, era dado o direito de compreender. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. É o que acontece, meus irmãos. As pessoas estão ouvindo a verdade, mas não estão entendendo a verdade. O problema está aí. E vendo vereis, mas não percebereis. Eles veem, mas não percebem nada. Estão desacordados, estão desapercebidos, não estão vigilantes. Porque o coração deste povo está endurecido. Falta humildade, meus irmãos. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, né, com a mente, de todo ser, né? E se convertam. A verdadeira conversão é essa. Não é dizer, quem aceita aí Jesus, quem vai se converter a uma religião. Em Mateus 23, está escrito no versículo 15, que ai daquele que é convertido por esses homens, se torna 2 vezes mais filho do inferno, filho da morte. Morre 2 vezes do que os próprios líderes religiosos, né? Do que os próprios anjos caídos. É isso que significam. E compreendam com o coração e se convertam e os cure. E eu os cure. A verdadeira cura é o Messias. Agora vejam, meus irmãos, o quão bem-aventurados nós que compreendemos a mensagem do reino somos. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Veja que para ver o reino é necessário passar pelo novo nascimento, como o Messias disse a Nicodemos, que para ver o reino é necessário passar pelo novo nascimento, meus irmãos. Então era isso que eu queria deixar aqui. Em outra passagem é dito que aquele que é ovelha, ele compreende a voz do pastor, né? A verdadeira ovelha, ele ouve a voz do pastor. Agora veja, meus irmãos, o que é que o Messias disse para os religiosos em outra passagem? O Messias disse, aquele que é do Pai, ouve, compreende a palavra do Pai. Mas vocês não me ouvem, vocês não me compreendem, porque vocês não são do Pai. Ou seja, são bodes, meus irmãos, são aqueles bodes que naquele dia o Messias dirá: Eu quero falar uma coisa. Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos, porque eu nunca vos conheci. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Fiquemos todos debaixo da proteção do nosso Pai.